A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Sabedoria. Aqui é o espaço para que você possa meditar periodicamente a Palavra de Deus. Todos os dias nós temos postados pequenos vídeos, são vídeos de cerca de 1 minuto de duração, nós chamamos de shorts, e esses vídeos são para breve reflexão. Tem pessoas que não gostam de assistir vídeos longos e preferem vídeos curtos, rápidos e objetivos. E assim nós começamos a produzir esses vídeos e diariamente postar para vocês. As meditações mais longas nós também apresentamos nas quartas e sábados e nos outros dias esses pequenos vídeos. Aliás, você pode compartilhar esses vídeos com algumas pessoas. É uma fórmula fantástica para iluminar nos primeiros momentos de cada dia, com a palavra de Deus, os passos das pessoas que nós estimamos. Conto com você, conto com a sua participação nessa grande empreitada pelo Evangelho do Senhor. Hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que está no Antigo Testamento. Você pode pegar comigo aí a sua Bíblia e vamos lá em Ezequiel, no capítulo 3, versículos de 17 a 21. Ezequiel 3, de 17 a 21, e ali está escrito assim: Filho do homem, estabeleço-te como sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo saindo da minha boca, tu lhe transmitirás de minha parte. Se digo ao malévolo que ele vai morrer, e tu não o prevines e não lhes fala para pô-lo de sobreaviso em razão do seu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, ele há de perecer por causa de seu delito, mas é a ti que pedirei conta do seu sangue. Contudo, se depois de advertido por ti não se corrigir da malícia e perversidade, ele perecerá por causa de seu pecado, enquanto tu hás de salvar a tua vida. E quando um justo abandonar a sua justiça para praticar o mal, e eu permitir diante dele algum tropeço, ele perecerá. Se não o advertires, ele morrerá por causa de seu delito, sem que sejam tomadas em conta as boas obras que anteriormente praticou, e é a ti que pedirei conta de seu sangue. Ao contrário, se advertires o justo que se abstenha do pecado, e ele não pecar, então ele viverá graças à tua advertência, e tu assim terás salvo a tua vida. Essas são, para nós, palavras do Senhor. Eu acabo constatando que Deus é extremamente justo quando eu vejo uma passagem bíblica como essa. Pense na terrível catástrofe, por exemplo, que pode ocorrer quando uma ponte cai ou existe um deslizamento, um perigo qualquer em uma rodovia e as pessoas, os motoristas, não são informados. Isso pode causar um grande desastre. E quando uma população, por exemplo, não é alertada, não é informada sobre uma tempestade violenta que se avizinha, se aproxima das residências, imagine também o desastre que pode ser. Você, com toda razão, pode criticar severamente o responsável por esses alertas, que prevaricou em sua função. É disso que trata esse trecho do livro do profeta Ezequiel. Ele foi constituído como sentinela na casa de Israel e é aquela figura responsável por alertar a população de um lugarejo, ou até mesmo de uma fortificação, a respeito dos riscos eminentes que possam estar se aproximando.
Deus constituiu o profeta como sentinela da casa de Israel, de forma que ele exercesse a sua função de transmitir ao povo os alertas a respeito da conduta pecaminosa deste mesmo povo, que certamente os levaria à morte espiritual e até à morte física. Daí chegamos a duas conclusões. Primeiro, que o profeta deve corresponder à sua função, à sua missão, sob pena de ser cobrado por Deus, caso não alerte a população. E segundo, cumprir esse papel não assegura que o povo vai ouvir e se arrepender e abandonar os seus erros, porque essa é e sempre será uma prerrogativa de todo ser humano. Mas, tendo alertado o povo de forma explícita e correta como é a responsabilidade ou a sua responsabilidade, o profeta assegura a sua integridade e o cumprimento da sua missão. Na reflexão de hoje, nós vamos observar que nós vivemos em tempos e em uma sociedade que as pessoas estão cheias de não me toques, não me censure, não aponte os meus erros, por favor. E isso foi se tornando cada vez mais difícil para aqueles que têm o papel de exercer a responsabilidade de autoridade em todas as instâncias, em todas as esferas, em todas as áreas. Seja o professor na sala de aula, seja o pai de família em seu lar, seja o padre em sua comunidade, os profissionais no exercício de suas funções, em todas as esferas que se pode imaginar agora, ou observar a incidência desse fato, que é tão corriqueiro. Se nos perguntarmos por que as coisas vão mal nas instituições, nas organizações e na sociedade, é muitíssimo razoável dizer que nos tornamos uma geração de permissividade, onde não existem limites e onde reina cada vez mais a desordem pela falta de disciplina, pela falta de responsabilidade. Pensadores, ao mesmo tempo, né? Pensadores, produtores culturais, músicos, filósofos, cientistas, influenciadores, artistas, profissionais de diversas áreas sem nenhum compromisso com os valores cristãos e muito menos com a forma de Deus de pensar, eles foram despejando aos poucos uma enxurrada de lixo profano e anticristão nos ouvidos e nas mentes de nossas crianças, de nossos jovens, dos adultos e até dos idosos. Isso vem acontecendo por décadas. Os resultados estão aí, diante dos nossos olhos. Instalou-se progressivamente a corrupção de gerações, que hoje se tornaram promíscuas, blasfemas, lascivas e rebeldes a Deus e aos mandamentos do Senhor. Nem é preciso dizer que Deus está bradando e alertando abertamente os cristãos sobre a deterioração da nossa civilização e as prováveis consequências que isso vai causar. Mas nem é preciso também dizer que muitos de nós que recebemos o mandato de Jesus para profetizar, para evangelizar esta geração, ainda não despertamos para essa nossa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Outros tantos estão intimidados por medo do confronto, do incômodo, do mal-estar que certamente vai causar ao alertar esta geração a respeito dos males que lhe sobrevirão ao persistir no erro. Essa mensagem de hoje vem esclarecer para que não haja dúvidas que se alertarmos ou se nos calarmos diante da rebeldia dessa geração contra o Senhor que nos envia, ambas as situações vão ter igualmente consequências para nós mesmos e para toda a nossa humanidade. Vamos rezar agora. Senhor, as vossas palavras hoje não deixam espaço para as nossas interpretações ou para entendimento adversos.
porque somente nós vamos ser responsáveis e vamos experimentar essas consequências pela forma como acolhermos ou rechaçarmos aquilo que nos está sendo dito. Não existe dúvida, Senhor, de que essa geração foi longe demais e ultrapassou os limites da razoabilidade, enveredando por caminhos de perversão e degradação humana e espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a assumirmos a nossa vocação e missão de profetizar para esta geração, conclamando a penitência e a conversão para que se afastem de suas práticas iníquas e profanas e retornem ao Deus vivo e verdadeiro. Dá-nos coragem e intrepidez, Jesus, para desafiarmos os hipócritas, os dominadores e os poderosos que sustentam e promovem essa insanidade coletiva sob a influência nefasta do mal e da escuridão. Que não tenhamos medo dos desafios a serem enfrentados, que também não nos intimidemos diante das ameaças e da perversidade daqueles que odeiam as vossas palavras e os vossos mandamentos, mas que por amor, Senhor, ao vosso povo e à vossa igreja, sejamos capazes de nos lançar corajosamente no confronto contra as obras das trevas, na certeza de que a vossa graça, a vossa justiça e o vosso amor estarão nos acompanhando sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.